Hoje, vamos trazer uma mensagem de Natal, né? Já que é culto de Natal, vamos falar de quê? Natal. E a palavra Natal, ela significa o quê? Nascimento. Quando você fala taxa de natalidade, taxa de nascimentos. E hoje nós vamos falar do nascimento de alguém. Nada mais, nada menos que o próprio Deus. Eu não sei se vocês lembram, mas há mais ou menos 3 ou 4 semanas atrás, eu preguei sobre a humanidade de Jesus. Quem lembra disso? Quando o Verbo se fez aquele que tinha uma natureza espiritual e ainda bem, passou a ter também uma natureza física. Esse foi o dia. Esse foi o dia em que o Deus, o Verbo, o Deus vivo, ele veio para a terra. E a gente é tão acostumado a ouvir isso que a gente não para pensar no que é o Deus Criador dos céus e da terra, de todo o universo. Ele vive até nós. Estão me ouvindo? Ele vive até nós. Ele nasceu no ventre de uma mulher. O Criador de todas as coisas. O Deus Emanuel. O Deus das guerras. O Deus que tudo pode. O Deus que está além do tempo. O Deus que cria. O Deus Senhor dos exércitos. O Todo-Poderoso, Rei dos reis. Ele se diminuiu ao ponto de abrir mão da sua divindade por um certo momento e vir até a terra em forma de homem. Tudo isso por quê? Porque ele nos amou. Então Natal também é tempo de amor. É tempo de falar de amor. Natal também é tempo de falar de simplicidade. Aquele que é o Todo-Poderoso se veio simples, numa manjedoura, no meio de pessoas simples, e assim ele escolheu vir. Então, gente, Natal é tempo de muitas coisas a serem faladas, mais do que presentes ou luzes ou árvores de Natal. Natal é tempo de nós falarmos do que é o significado primordial e principal: o nascimento de Jesus, o menino Jesus, o Cristo. Amém? Eu queria pedir para você abrir sua Bíblia. Se você tiver sem Bíblia, pode ser no seu celular também. Lucas capítulo 1. E eu peço que você fique com sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler alguns trechos, tá? Então abra lá em Lucas e não feche sua Bíblia. Pode deixar sua Bíblia aberta em Lucas. Lucas capítulo 1. Comecinho do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Você vai encontrar lá. A gente vai ler a partir do versículo 26. Enquanto vocês estão procurando aí, eu quero avisar que nós vamos ter um café da manhã especial, tá? Hoje, natalino. Todo domingo a gente tem um café, né? É a nossa marca. Mas hoje é o café de Natal. Então, quem está responsável até, a líder do grupo é até a irmã Wanda. Ela está por aqui? A irmã Wanda. Tá, né? A irmã Wanda, ó. Que sempre faz os nossos bolos, nossos salgados por aqui, é a irmã Wanda. Então, se você quiser comprar bolo, salgado para o seu aniversário, a gente tem aqui na igreja, viu? Eu acho que é bom a gente colocar a lista dos empreendedores da igreja, né? Tem gente aqui que faz unha, tem gente aqui que faz bolo, tem gente que faz frete, tem tudo que é coisa aqui dentro da igreja. E aí, se você for procurar alguém, né, você pode procurar aqui os que estão em nosso meio e abençoar a vida dos nossos irmãos. Quem achou? Lucas 1:26. Lucas 1:26. Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Ele porá o nome de... Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se são virgens? As mulheres do mundo. Deus escolheu uma mulher para que ela desse a luz ao Filho de Deus.
Que missão, hein? Mas essa missão não era fácil, não era nada fácil. Estava participando da organização do casamento, Marcos. Isso significa que Maria era uma amiga íntima de quem estava casando. Porque essa era a cultura. Os meus amigos íntimos, eles ajudam na programação da organização do meu casamento. Se Maria estava na organização, Maria era amiga daquela galera, daquela família que estava casando. E aí, naquele momento, apareceu uma situação. Faltou o vinho. Tirando a noiva e o noivo, o que tinha de mais importante, além da noiva e o noivo, era o vinho no casamento. Acabou o vinho. E agora? Aí você entra detalhadamente com Maria. A Maria disse assim: o meu filho foi concebido de forma milagrosa. O menino nasceu. E o menino cresceu nas regiões da Galileia, lá em Nazaré. Pode ver alguma coisa boa de Nazaré? E nasceu nessa região. E Maria disse assim: o meu filho foi concebido de maneira pura e santa. O meu filho é Messias. Será que alguém acreditava na menina Maria? Será que alguém acreditava na menina Maria que dizia: o meu filho foi gerado de forma pura e milagrosa? Será que os vizinhos, os amigos, os familiares acreditavam nessa história? Porque quando as pessoas olhavam para o menino Jesus, elas não viam o menino Jesus caminhando sobre as águas. Elas não viam o menino Jesus fazendo milagres. Maria, se esse seu filho é o filho de Deus, onde estão os milagres? Onde estão as maravilhas? Jesus, até os seus 30 anos de idade, viveu como qualquer garoto normal da Galileia. No máximo, ele tinha uma inteligência que chamava a atenção, ao ponto de ele, aos 12 anos, já ensinar a palavra na sinagoga. Mas isso não significava que ele era o Messias. O Messias iria expulsar demônios. O Messias iria curar. O Messias iria ressuscitar mortos. Jesus estava na idade adulta. Já tinha passado os seus 30 anos. E cadê? Será que a menina Maria mentiu? Será que toda essa história extraordinária da Maria era uma mentira para encobrir o pecado? Será que ela enganou todo mundo? Como estava a mente e o coração da menina Maria depois de 30 anos em que o seu filho não fez nenhum milagre? O que ela ia falar? Mas agora ela estava numa situação em que os seus vizinhos, seus familiares, seus amigos mais íntimos, possivelmente as pessoas que conviveram com ela durante todo o crescimento de Jesus, que viram Jesus crescer, estava todo mundo lá naquela festa. E aí ela viu uma oportunidade de dizer assim: agora que eu vou provar que o meu filho é o Messias. E ela chegou lá: Jesus, acabou o vinho. Jesus não sabia o que ela queria dizer com aquilo. Jesus, faz alguma coisa. Jesus deve ter olhado para a mãe dele. Naquele momento ele disse: mulher, ainda não é a minha hora. Mas eu imagino que o olhar deles dois se encontraram naquele momento. Eu imagino que Jesus deve ter pensado em tudo aquilo que a mãe dele deve ter passado. Em todos os julgamentos, em todos os apontamentos, em tudo aquilo que falaram dela e que só ela e Jesus sabia que era injusto. Aquela menina que sim, teve um filho virgem, por mais absurdo que isso pareça, mas essa é a realidade dos fatos. Então Jesus olhou para Maria e, mesmo ainda não sendo o seu tempo, ele cedeu ao pedido da sua mãe. Ele foi lá, ele transformou a água em vinho. E naquele dia, os convidados daquele casamento disseram: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Jesus sabia que Maria precisava daquele milagre naquele momento. Ele, mais do que ninguém, sabia o quanto Maria precisava daquele milagre naquele momento, naquele contexto, com aquelas pessoas. Eu trago essa história para que vocês entendam como deve ter sido difícil para Maria passar 30 anos sem que o filho dela expressasse o seu poder. Mas ela passou. Ela disse sim para o chamado, mesmo diante da dificuldade. Sabe, gente, eu vejo pessoas às vezes oferecendo Jesus como
vídeos de convocação da seleção. E aí, quando a gente estava convocando, vocês sabem que aqueles jogadores, na vida deles, eles vivem, eles constroem a sua carreira esperando pelo dia em que eles vão ser convocados para jogar pelo seu país. Isso é o ápice da vida deles. E aí, algumas pessoas, quando foram convocadas, choraram, se alegraram. O Tite me chamou para representar o meu país. Dentre todas as pessoas, ele me escolheu. E aí eles choram e se alegram. Jesus te escolheu. Não foi o Tite. Jesus te escolheu. Dentre todas as pessoas do mundo, ele disse: eu quero salvar você. E eu estou falando com você. Eu te escolhi. É muito mais importante do que representar a seleção. Você está sendo escolhido para ser filho de Deus e para representar o reino do Criador. Então, gente, Jesus não é um produto em promoção. A gente está oferecendo assim, ó. Pelo contrário, o que eu digo é: busque enquanto se pode achar. Busque enquanto se pode achar. Você não vai me ver oferecendo Jesus a granel. Busque enquanto se pode achar. Se você ouvir a voz do seu Senhor, não endureça o coração, porque você vai se arrepender. Vai haver um tempo em que Ele não vai mais estar disponível. Porque quando nós somos chamados por Cristo, nós começamos a pensar nas dificuldades que nós vamos enfrentar. Meu Deus, eu vou ter que parar de ouvir esse tipo de música, eu vou ter que parar de usar essa roupa. Às vezes nem vai. São tantas mentiras da religiosidade que entram na nossa cabeça e a gente tem o pensamento de que se eu for para Jesus, a minha vida vai ser pior. E aí a gente se bloqueia e não vai, e não aceita o chamado. A menina Maria, a menina de adolescente Maria, disse sim para esse chamado. E ela não olhou para as dificuldades do chamado, ela se sentiu honrada pelo chamado. Eu queria te convidar a ler um versículo que está lá em Lucas, no capítulo 1. Você só vai mais um pouquinho para frente. Encontre o versículo 46. Maria ouviu o seu chamado, assim como nós somos chamadas. Maria ouviu a sua convocação, assim como nós somos convocados. Ela fez um cântico de agradecimento ao Senhor. Vamos ler esse cântico de agradecimento junto comigo? E ao momento em que eu for lendo e você vai acompanhando, que você também enche seu coração de gratidão pelo chamado de Deus sobre a sua vida. Lucas 46 diz assim: então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurado, pois o poderoso fez grandes coisas ao meu favor. Santo é o seu nome. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia
sabe, no Natal, às vezes a gente dá muita atenção para as luzes enfeitando as ruas, os presentes, a gente quer dar o melhor presente, a maior cesta, o pinhari, né? Isso não vai fazer sentido nenhum se não for feito com amor. Pode ser a árvore mais alta, a mesa mais bonita. Essa semana eu participei de 2 conversas onde coincidentemente foi falado sobre cozinhar com amor. Não adianta a gente fazer um banquete mais chique se não tiver amor. O sentido do Natal é justamente esse amor. E esse Deus glorioso, Ele não abriu mão de sua glória para nascer da simplicidade da manjedoura. O Senhor do universo escolheu nascer num contexto de simplicidade. E não há, sabe, como a gente querer ser cristão se a gente não entender que essa simplicidade deve fazer parte da nossa vida. E a simplicidade não tem a ver, meu irmão, com o que eu tenho. A simplicidade não é a roupa que eu visto, o carro que eu ando, a casa que eu moro, o celular que eu tenho. Tem tantas pessoas que têm tanto dinheiro, mas conservam dentro de si a simplicidade. Porque isso não tem a ver com o exterior, tem a ver com o que está aqui dentro. E tem pessoas que, apesar de não ter nada, financeiramente falando, são soberbas, orgulhosas. Mas o sentido do Natal é que a gente volte a ter essa simplicidade de Cristo, essa essência. Não é possível a gente vivenciar o cristianismo se nós não somos simples como Jesus. Lembra daquela música que nós já cantamos várias vezes esse ano? Santo como tu, puro como tu, simples como tu és, manso, humilde como tu. Isso foi o que Cristo nos ensinou no seu nascimento. Eu sei que no final de ano tem muitas festas e confraternizações. É até cansativo. É festa da igreja. Aí se na igreja você participa de vários grupos, cada grupo tem uma confraternização. Aí no seu trabalho tem confraternização, aí na sua família tem confraternização. E aí quando você percebe, você está cheio de presente para comprar. Cheio de amigo doce. Cheio de lugares para ir. E às vezes você está cansado, né? Final de ano, às vezes dá uma canseira na gente, né? Além da gente ter trabalhado o ano inteiro, ter passado por várias coisas, chega no final do ano esse monte de festa, tem hora que a gente diz assim, eu vejo a hora de acabar o ano. Eu amo o final do ano. É a minha época do ano preferida. Mas eu percebo que a simplicidade de Cristo ela foi trocada pelo consumismo. O Natal virou símbolo de consumismo. O Natal virou um feriado que economicamente é um dos feriados em que os lojistas mais ganham. Porque o presente em si não é errado. As decorações enormes e lindas não é errado. Não estou dizendo que isso é errado. Mas quando é só isso, fica tão vazio. Imagina uma mesa cheia de comidas de todos os tipos, das melhores bebidas. Se alguém não tiver amor, não adianta. Às vezes é melhor uma coisa com Chester, bem simplesinho com amor. Um refrigerantezinho ali, só seu. Eu gosto de cajuína no geral, tá? Mas com amor. Jesus, ele era simples. Como é que ele manifestava a sua simplicidade? Amando. O verbo habitou entre nós, ele habitou entre nós nos amando. Foi através do amor que ele falou o que ele era. O que ele é? Ele é amor. Você pode estar preparando a sua ceia do Natal, sabe? Nesse momento, suas festas, confraternizações. Eu imagino que você está se preparando para passar um ano, se preparando para iniciar um novo mês, um novo ano. A gente se prepara para muitas coisas. Eu estou cheia de planos. Eu quero fazer isso, terapia, quero emagrecer, quero fazer muitas coisas. Todo ano. A gente se prepara para muitas coisas. Mas o mais importante seria que o nosso coração estivesse preparando, baseados na simplicidade de Cristo. Quem chora é Jesus, Ele não tão no mundo nem notou que o Rei
Chegou tão frágil, chegou tão simples, chegou, Senhor, sem menção. Mas onde estão os oferentes? Porque não há celebração. O Rei dos Reis se fez menino e vem com ele a salvação. Mas onde estão os que esperavam? Porque não vem render louvor? Já renasceu a esperança, pois já nasceu o Salvador. Naquela noite azul, tão cheia de amor, alguns pastores vêm trazer louvor, e magos do Oriente com presentes vêm homenagear o que nasceu. Não foi preciso pompa e honra, não foi preciso comoção. Os próprios anjos celebraram, cantando hosanas a Jesus. O céu chorou de alegria, o universo emudeceu. O Rei dos Reis se fez menino lá em Belém. Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, na simplicidade em que ele nasceu, como nós acabamos de ver, os céus se abriram e pastores que estavam ali no campo cuidando de suas ovelhas puderam ver os anjos, um coral celestial celebrando o nascimento do nosso Criador. Enquanto na terra ninguém desconfiava do que poderia estar acontecendo, os céus estavam louvando e cantando. E a mesma coisa que acontece quando Jesus nasce dentro do coração. As pessoas olham para você e não percebem o que aconteceu na sua vida, mas os anjos louvam e pulam de alegria porque Jesus nasceu no coração de alguém. Um dia ele nasceu no meu coração e no seu. E naquele momento a terra não sabia desejo. Deus escolheu algumas pessoas para falar dessa vinda. E esses pastores viram e eles correram e foram lá e fizeram o quê? Se prostraram e adoraram a esse Senhor que era o menino recém-nascido. Mas teve também outras pessoas que tiveram a honra de serem avisados desse nascimento. Nos dias do rei Herodes, magos do Oriente chegaram até Jerusalém, guiados por uma estrela. E chegando lá diante do rei Herodes, eles disseram: Rei, onde está o rei dos judeus? Nós viemos de longe, lá do Oriente, só para adorar. Os magos chegaram diante do rei, perguntando: onde está o rei? Porque o nosso Cristo, ele é o rei dos reis. O
seguiram a estrela e foram em direção a Belém. Encontraram ele. Mas enquanto os magos estavam celebrando, se alegrando, qual foi a reação de Herodes? O texto fala que Herodes se perturbou, se irou. Jerusalém, religiosos se perturbaram com essa notícia. Magos do Oriente, gentios, pagãos procurando o rei dos judeus, isso não faz sentido. Então, os religiosos entenderam, Herodes não aceitou, e é por isso que Herodes mandou matar todas as crianças. Porque Herodes ouviu sobre a vinda de Cristo e olhou para essa notícia, que para nós são boas novas. Herodes olhou para a notícia de que Cristo havia chegado. E aí ele olhou para Jesus não como um amigo, não como um rei, mas como um inimigo. Jerusalém olhou para Jesus chegando como um inimigo. Porque é isso que o pecado faz. É isso que o pecado faz. Sabe? Os demônios da legião olharam para Jesus e falaram: Jesus de Nazaré, já vieste nos perturbar? Porque o inimigo olha para Jesus como inimigo. O pecado faz a gente olhar para Jesus como inimigo. Por isso que a gente foge dele. Sabia? O mal que há em nós faz a gente fugir de Jesus. Quando Adão e Eva pecaram em Deus ainda, Deus sabia que eles tinham pecado. Deus é onisciente. Apesar de eles estarem pecando, Deus foi ao encontro deles. Deus foi ao encontro deles no jardim. E o que aqueles dois fizeram? Se esconderam. Porque havia pecado. Pecado nunca foi problema para Deus, pecado é problema para nós. Para Deus não. Apesar de eles terem pecado, Deus foi ao encontro deles, Deus queria vê-los, falar com eles. Às vezes o Senhor me perdoa, eu me arrependo de tanta coisa. É melhor do que ficar fugindo todos os dias das nossas vidas. Então olha a reação de Herodes. Herodes olhou para Jesus de forma negativa. Os magos do Oriente olharam para Jesus de forma completamente positiva. E eles fizeram uma viagem muito longa para encontrarem o Cristo. Eles fizeram essa viagem tão longa. E quando eles foram encontrados, eu quero que você entenda, essa viagem, gente, essa viagem externa é um símbolo do que aconteceu eternamente. É como se fosse uma viagem da alma também. A nossa alma que viaja ao encontro de Cristo. Só Deus sabe o que os magos passaram nesse percurso, nessa caminhada. Pode ter sido semanas ou meses até chegarem aonde o menino nasceu. Então, em algum momento da vida deles, eles foram encontrados pela graça de Deus. E aí essa graça de Deus fez o quê? Puxou eles para Cristo. Direcionou eles para Cristo. Aquela caminhada longa em direção a Cristo só é um símbolo do que estava acontecendo no coração deles também. Dentro deles, eles estavam indo ao encontro do seu Senhor. Os magos viram a estrela. E essa estrela dando direção a eles. Assim também é a graça das nossas vidas. A graça é como essa estrela que direciona a nossa vida até Cristo. E eles, quando chegam diante de Cristo, eles vão lá, se ajoelham, se prostram e adoram, porque eles estão vendo a fonte da graça. Eles estavam só Deus sabe onde. Eles foram alcançados por essa graça. E essa graça levou eles até Cristo. E aí lá é a fonte da graça. Então a vida desses magos, eu entendo que eles conseguiram entender o sinal, eles conseguiram perceber o sinal, o chamado. Eles conseguiram entender o chamado. É como se na vida deles inteira eles estivessem esperando por essa estrela. Então quando ela apareceu, eles entenderam e foram. Assim também é na nossa vida. Quando nós entendemos e recebemos a graça, é como se nós estivéssemos esperando por isso a vida inteira. E a gente entende. E assim como os magos, a gente olha para essa graça e diz assim: eu vou até onde ela vai me levar. E essa graça
conversa vai te levar até o Rei dos Reis. Gente, se você conversar com alguém que teve um encontro verdadeiro com Cristo, essa pessoa vai lhe falar que antes dela conhecer Cristo, a vida dela poderia ser vazia, sem sentido, escura. Porque por fora ela podia estar brincando e sorrindo e se divertindo e fingindo uma alegria que na verdade é vazia. Porque quando essa pessoa entra dentro do quarto, só ela sabe a solidão que enfrenta, as dores, as carências, os traumas, as necessidades. Então muitas vezes essa alegria que nós vemos é só uma alegria externa, não é uma alegria interna, não é uma plenitude real. E quanto mais a pessoa é triste por dentro, quanto mais ela tem essa necessidade, mais ela vai querer suprir essa necessidade de coisas exteriores. Mas só que é passageiro. A droga passa, a bebida passa, a prostituição passa. Daqui a pouco você vai estar sozinho dentro do seu quarto novamente, num buraco cada vez mais fundo. Por quê? A consequência do pecado é a morte. O pecado nada mais é do que você querer procurar uma plenitude, uma alegria, uma satisfação em fontes erradas. Porque a fonte de água viva, aquela que não vai mais deixar você sentir sede, é Cristo. Os magos foram em busca dessa fonte de água viva. É como se eles esperassem a vida inteira por aquela estrela. Assim como eu e você esperamos a vida inteira pela graça. E um dia essa graça nos encontrou. Essa graça nos encontrou. Deu sentido à nossa caminhada. E assim como a graça guiou, assim como a estrela guiou os magos até Jesus, a graça nos guia até o nosso Senhor. E aí quando nós encontramos, nós nos prostramos, nós adoramos. Porque é isso que nós somos. Acima de todos, acima de todos, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és o Senhor e Rei. Governa sobre o
os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Diga, tu és Senhor e Rei. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestidos de glória, poder, coroado estás, pra sempre reinarás. Prostrados aos teus pés,
Com as palmas